Nós não estamos falando aqui de regimes público geral, vamos evidentemente falar deles, mas falar do nosso país. Eu concordo com o Mauro quando o Mauro disse que há uma digressão entre a análise do regime geral e do regime próprio. Se tiver tempo, vou demonstrar essas contas aqui. Situação do regime geral de previdência. Segundo o governo federal, há um déficit de 258 bilhões de reais em 2016. Segundo o Tribunal de Contas da União, 240 bilhões de reais. E segundo a Anfip, 58 bilhões de reais. Déficit este, que eu não chamo de déficit econômico, este é um déficit gerencial ou um déficit legislativo. Por quê? Porque há uma série de receitas que não foram colocadas dentro do sistema de seguridade social. E no que toca ao regime próprio de previdência, se nós pegarmos o ano de 2016, nós vamos ver que há um aparente déficit de 68 bilhões de reais na projeção feita pelo governo federal na análise atuarial quando ele apresenta o projeto de lei de execução orçamentária. Mas para isso o governo considera que todo funcionário público que já tinha tempo para isso iria se aposentar no início daquele exercício, o que não aconteceu e não aconteceria. Quando nós vamos lá para o relatório resumido de execução orçamentária, que é o que efetivamente foi gasto de dezembro de 2016, nós vamos ver que o suposto déficit foi de 39 bilhões de reais. Portanto, a superestimativa feita pelo governo federal foi da ordem de 72%. E mesmo assim, esses 39 bilhões de reais têm explicações históricas, como o Mauro trouxe aqui agora. Quais explicações históricas? Até 1993 o regime era administrativo, não era contributivo. Era uma decorrência da relação emprego público trazida pela opção do legislador constitucional. E depois disso, nós vemos a instituição da contribuição, mas que foi alterada com a adoção do regime complementar de previdência, realmente ofendendo ao pacto intergeracional, sem que haja uma segregação de massa, porque hoje uns pagam menos, hoje outros pagam mais. Vamos falar da previdência de um modo geral nos meus 15 minutos. O superávit previdenciário, eu estou falando do regime geral, de 2000 a 2015 foi de 821 bilhões de reais. Se nós atualizarmos isso pela Selic, nós teremos um superávit previdenciário de 2 trilhões 127 bilhões de reais nesse período. Se formos pegar a DRU de 2000 a 2015, há um resultado positivo de 614 bilhões de reais, que atualizados remontam a 1 trilhão 400 e tantos bilhões de reais. Vejam, senhores e senhoras, que afora tudo isso, nos anos 70 e 80, nós tivemos inúmeras situações em que o dinheiro da Previdência foi retirado da Previdência para o custeio da máquina pública, em especial para a realização de obras de infraestrutura. Segundo o IPEA e o BNDES, essa conta foi feita em 1999, foram 400 bilhões de reais atualizados para 1999 para a realização de inúmeras obras de infraestrutura no Brasil inteiro. Se nós atualizarmos esses 400 bilhões de reais pela Selic, nós teremos ali 3 bilhões e 500 milhões de reais de dinheiro desviado da Previdência nos anos 70 e 80. Isso quando se falar dos desvios dos anos 50 e 60, 52 bilhões de dólares para a construção de Brasília. E outras situações, como aqui no estado de São Paulo, o IPESP usado para a construção de fóruns, de delegacias e tantas outras circunstâncias. Pois muito bem, se nós somarmos os desvios dos anos 70 e 80 da Previdência Social, a DRU de 2000 a 2015, no superávit da Seguridade Social de 2000 a 2015, nós vamos ter um total de 7 trilhões 429 bilhões de reais, o que é mais que o orçamento fiscal da União para 2016, que é de 3 trilhões 415 bilhões de reais. Significa isso dizer também que o governo federal anunciou que pretendia economizar, entre aspas, com a reforma da Previdência, os setores público e privado, 740 bilhões de reais em 10 anos. Pois bem, essa continha aí, DRU mais superávit mais desvios, dá 10 vezes mais do que aquilo que o governo federal anunciou que pretendia economizar com a reforma da Previdência. Só um comparativo no que toca ao nosso regime, que é
do regime público, de muitos de nós, de outros não, mas é importante nós entendermos a essência desses dois regimes que são diferentes, né? A exceção, o valor máximo da aposentadoria do setor público é de R$ 33.763. Realmente é uma aposentadoria alta, mas a contribuição máxima do setor público não é de R$ 608,44. Essa contribuição máxima do setor público é de R$ 3.713. Então vamos fazer uma comparação. Teto máximo da Previdência Pública, R$ 33 mil. Teto máximo da Previdência Privada, R$ 5.531. Significa que a Previdência Pública, ela tem um valor 6,1 vez maior do que o benefício da aposentadoria privada. A contribuição do servidor público é de ao menos, e agora com essa medida provisória 805 a coisa pode mudar a partir de fevereiro, de ao menos 11% sobre o seu salário integral. De maneira que a contribuição do servidor público, ela é, no seu máximo, de R$ 3.713, contra R$ 608,44 do segurado do INSS. Ou seja, ela é, a contribuição máxima do servidor público é 6,1 vez maior que a contribuição máxima do INSS. Significa que a aposentadoria pública é 6,1 vez maior que a aposentadoria privada e a contribuição pública é 6,1 vez maior que a contribuição do INSS. Isso demonstra que há uma absoluta linearidade entre essas correlações. Eu posso demonstrar isso de uma outra forma matemática também, né? Se o teto do serviço público é R$ 33.763 e a exceção é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Isso corresponde a 9,09 vezes a sua contribuição máxima de R$ 3.713. Da mesma forma, o teto do INSS de R$ 5.531, ele é 6,09 vezes maior que a contribuição máxima do INSS de R$ 608,44, o que demonstra que há aí uma equação de linearidade matemática entre essas expressões. Muito bem, agora vamos falar da situação do regime geral, não do ontem, mas do hoje. E esses dados estão na base da CPI da Previdência do Senado Federal. Todos eu extraí de lá. Os erros, fraudes, sonegação e inadimplência do regime geral resultaram um prejuízo em 2016 de aproximadamente 190 bilhões de reais. As desonerações só da Seguridade Social, não estou falando de desoneração tributária como um todo, foram de 144 bilhões de reais. E a DRU de aproximadamente 92 bilhões de reais. Sobre tudo isso, nós temos ao menos, não significa que essa conta está fechada, porque nem todas as rubricas foram estimadas pelos órgãos públicos que receberam as requisições da CPI, nós temos ao menos um prejuízo de 483 bilhões de reais. Esse prejuízo demonstra o quê? Uma desorganização gerencial e legislativa do regime geral da Previdência. O que falta é alterar a Constituição para proibir a desvinculação da DRU sobre as receitas previdenciárias ou sobre as receitas da Seguridade Social. O que falta é alterar a legislação penal para punir efetivamente aquele que se apropria do dinheiro do seu empregado, usa aquele dinheiro como fomento da sua atividade e não repassa a Seguridade Social. O que falta é alterar a lei de execução fiscal para que haja celeridade na cobrança das dívidas da Previdência. Isso incumbe, né? Há inúmeros parlamentares que têm esse interesse, mas isso incumbe ao Congresso Nacional e, por que não? Essas podem ser medidas de iniciativa do chefe do Executivo, que detém a iniciativa legislativa. Portanto, aqui nós dividimos, né, esses prejuízos da Seguridade Social em várias rubricas. O primeiro, DRU. O segundo, as desonerações, quebrando ali aquela cadeia, né, apontando cada rubrica, cada subitem específico de quanto o governo abre mão por desonerações da Seguridade Social. Depois, só para ter uma ideia, a apropriação indébita do dinheiro do trabalhador privado, que é aquele descontado pelo empregador, mas que não é repassado pela Previdência, é de 47 bilhões de reais ano. Afora erros e fraudes na concessão de benefícios, 56 bilhões de reais. A inadimplência, que não é sonegação. Sonegação é omitir de qualquer forma o pagamento do tributo. A inadimplência é devo, não pago, né? Chega a 42 bilhões de reais. A sonegação por empregados não registrados, 33 bilhões de reais. E por aí vamos. Como é que nós vamos falar em déficit
se a lei não permite que a receita seja apurada, seja trazida. O que nós víamos lá atrás era o desvio do dinheiro que entrava na Previdência. Hoje nós temos uma outra situação. O dinheiro não entra no cofre da Previdência, e não entra por previsão constitucional e por previsão legal. Esse dado eu extraí já, logo concluiu, eu extraí do relatório da CPI da Previdência. Só nos últimos 10 anos, de 2007 para 2016, as renúncias das receitas da Seguridade Social foram de 925 bilhões de reais. Bom, de 2007 a 2016, o Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais de receitas da Seguridade Social. Concluindo, nós temos hoje uma dívida previdenciária propriamente dita, que é a contribuição feita pelo empregado, que não foi repassada pelo empregador, dentre outras, né? Fora a própria contribuição do empregador direto sobre folha de pagamento, uma dívida previdenciária de 425 bilhões de reais. E mais, uma dívida de 530 bilhões de reais das contribuições da Seguridade Social, que estão lá no artigo 195 da Constituição. PIS, PASEP, COFINS, etc. Somando isso, a dívida previdenciária ativa hoje é de quase 1 trilhão de reais. Isso por não se dizer, né, de outras situações decorrentes de uma série de circunstâncias, como esses refis, que são um verdadeiro incentivo à sonegação. Por quê? O sujeito não paga, aí lá na frente ele adere ao refis. Quando ele adere ao refis, é suspenso o procedimento criminal que ele deveria responder, se extirpa juros, se extirpa multa, aí daqui a 10, 15 anos ele paga mais um valor muito menor do que ele devia. Claro, isso aí poderia ser uma adoção pontual, numa determinada circunstância, valendo para um momento histórico. O que não pode é reiterar, porque essa reiteração traz a certeza da impunidade. Devo, não pago, então não pago, porque depois vem o refis e manda não pagar de novo, né? Meus caros, corri muito aqui, mas queria trazer um último dado sobre o regime próprio da União. Tem outros, mas esse é o último. Nós fomos ouvidos na comissão da reforma da Previdência da Câmara, em dezembro do ano passado, e demonstramos num gráfico anterior, que eu não vou conseguir voltar, que o regime de previdência público da União, ele apresenta uma grande queda de seu déficit, que tem a sua explicação histórica, ao longo do tempo. Se começa agora com 1, alguma coisa, chega lá em 2060 com 0,25. Mas bem, por conta de uma certa circunstância, o governo federal alterou o seu método de cálculo, e agora, no último projeto de lei de execução orçamentária, nós vemos que ele projetou um déficit para 2090 em 7 bilhões e 250 milhões de reais, contra um déficit de 690 bilhões de reais que ele mesmo projetara na lei de diretrizes orçamentárias apresentada em 2016 para 2017. O que significa? O regime próprio, mercê de uma série de alterações constitucionais que foram feitas, né, ele está estabilizado. Se vocês permitirem mais um minutinho, aqui, déficit do RPPS da União para 2016, 68 bilhões de reais, aquilo que eu disse, imaginado pelo governo. Se nós formos no relatório de execução orçamentária, nós vamos ver que esse déficit realizado foi de 39 bilhões de reais. Pois muito bem, se nós compararmos isso com o PIB, nós vamos ver que ao longo do tempo ele decresce, né? Começa com 1,10 e termina com 0,43. A última observação que eu queria fazer, isso é uma confrontação da avaliação dos regimes geral e próprio, feito tanto no relatório de execução orçamentária de dezembro de 2016, como na LDO para 2017. O governo ele não estima, ele não aponta o PIB, ele estima o PIB e ele fala o seguinte: olha, o déficit de tal regime será de tal e tal ano e equivale a um percentual X do PIB. Olha, numa regrinha de 3, se 131 bilhões de reais são 1,28% do PIB, 100% do PIB são 10 trilhões de reais. E assim sucessivamente, tá? E ele apresenta números diferentes quando ele analisa o regime geral e o regime próprio. Pois muito bem, para chegar no finalmente, 2060, quando ele analisa o regime próprio de previdência,
ele projeta um PIB de 33 trilhões de reais para 2060. Mas quando ele analisa o regime geral, ele projeta um PIB de 93 trilhões de reais para o mesmo exercício de 2060. Como é possível o mesmo governo apresentar para o mesmo país dois PIBs diferentes? Como você disse, em ciência não há duas possibilidades. Se uma delas estiver errada, todo o quadro está errado. Meus caros, em síntese, esse é o quadro da Seguridade Social que nós vemos hoje no Brasil. Nós precisamos discutir isso e mostrar para a sociedade esses números que não são meus, não são do FIP, são números reais e números que nós extraímos do próprio governo federal. Muito obrigado a todos.